Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Crônicas, capítulo 22, versículos de 6 a 13. Amém? Quem quer oferecer esse culto de graças ao Senhor, digam um forte amém. 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 Nós todos temos razões para celebrar ao Senhor, amém? Foi uma semana de vitória, graças a Deus por isso. E mesmo que não foi, irmão, mesmo que tua semana foi difícil, profetiza que foi uma semana de vitória. Já veja com os olhos da fé o que Deus tem para fazer para você essa semana, amém? Foi só uma preparação para você do que Deus está planejando essa semana na sua vida. Amém? O título da minha mensagem é Why? Por quê? Os mineiros podem falar why. Ou senão, se ficar melhor, why so? Why so? Mas por quê? É só uma pergunta. O título da mensagem é só por quê? 1 Crônicas, capítulo 22, 6. 1 Crônicas 22, está no 4. Então chamou a Salomão, seu filho, e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor, Deus de Israel. Next. E disse Davi a Salomão, filho meu, quanto a mim, tive o meu coração o edificar casa ao nome do Senhor, meu Deus. Porém, a mim, a palavra do Senhor veio dizendo, tu derramaste sangue em abundância e fizestes grandes guerras, não edificarás a casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante a minha face. Eis que o filho que te nascer será homem de repouso, porque repouso lhe hei de dar de todos os seus inimigos em redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e paz e descanso darei a Israel nos seus dias. Este edificará a casa no meu nome, me será por filho, e eu a ele por pai. Confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Agora, pois, meu filho, o Senhor seja contigo e prospera e edifica a casa do Senhor, teu Deus, como ele disse de ti. Muito obrigado, Deus abençoe. 12. O Senhor te dê tão somente prudência e entendimento e te instrua acerca de Israel, e isso para guardar a lei do Senhor, teu Deus. Último versículo. Então, preste atenção, prosperarás se tiveres cuidado de fazer os estatutos e os juízos que o Senhor mandou a Moisés acerca de Israel. Esforça-te e tem bom ânimo, e não temas nem tenha pavor. Amém? Aqui Davi está chegando no final da sua vida. Essa aqui é a última tarefa que Davi imagina que ele vai cumprir como rei de Israel antes de se aposentar e passar então o reino para o seu filho Salomão. E ele pede ao Senhor que venha lhe dar a planta, o desenho então de um templo que ele iria construir ao Senhor, e o Senhor entrega isso para ele. Um dia ele está olhando e ele vê que a tenda do Senhor é uma tenda de panos e ele está dentro de um palácio, e ele coloca isso no seu coração de construir então um templo ao Senhor. E quando ele pega todo esse desenho e Deus dá tudo que iria precisar, a lista de materiais para ele e tudo que todo o planejamento desse templo para que viesse ser usado pelo sacerdote e pelos levitas, e quando ele recebe esses planos, então ele chama o profeta e diz ao profeta, profeta, aqui está o plano que o Senhor me entregou para montar um templo a ele. E o profeta vai e diz a Davi, vai e faz assim como está em seu coração. E quando ele está saindo então da presença de Davi, a palavra do Senhor vem ao profeta e diz, volta, e diz que não é ele, que tem outro preparado. Então Davi, ele foi pastor, ele foi guerreiro, ele foi rei, ele foi salmista. Eu acho que 73 salmos que estão escritos no livro de Salmos foram escritos por
por Davi, vários outros cânticos que está em Reis, em algumas outras partes da Bíblia, foram escritos por Davi. Ele enfrentou traições, enfrentou choro, enfrentou até perseguição do seu próprio reino, e agora ele se chega aqui e ele é parado de fazer a última coisa que ele pensou que ele faria para o Senhor. E a pastora Cícero já pegou uma linda palavra nesse tema sobre preparação, sobre preparar para o futuro, sobre o que Davi faz aqui, porque Davi ele poderia ter abrido mão de tudo. Tudo bem, não é para mim, então está aqui o plano, o próximo rei. Ele pega esses planos, então, e cumpre de acordo com a vontade do Senhor. Mas não, Davi coloca no seu coração que, já que ele não vai poder montar o templo, que ele vai preparar tudo o que fosse necessário para então montar o templo. E a Bíblia diz que ele ajunta todos os materiais que Deus colocou no coração dele, e ele pessoalmente doa toda a sua fortuna para construir o templo do Senhor. Ele anuncia ao povo que tudo que ele juntou em sua vida será doado, e ele anuncia ali quantos talentos de ouro puro e fino que ele estava doando, e quantos talentos de prata que estavam entrando, e aquilo era tudo que ele havia juntado durante a sua vida, e ele doa tudo aquilo para Deus, e o povo vendo aquilo, vendo ele doar aquilo, entregar tudo que ele tinha ao Senhor, então faz menção disso, e também começam a ofertar. E no final dessa oferta, o que foi levantado ali era maior do que era necessário para montar o templo do Senhor. Agora Davi está no fim da sua vida, diante de uma obra que ele não vai construir. E o sonho do templo estava no coração de Davi, mas Deus deu a visão da construção a Salomão. E isso vai com linha com Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que os filhos e as filhas profetizarão, os anciões sonharão e os jovens terão visões. Então Davi teve ali o sonho, a meta do que ele queria conquistar, mas a visão foi dada ao jovem Salomão, que ali trabalharia então para montar aquele templo. Mas preste atenção que em 1 Crônicas, capítulo 28, 20, Davi repete essa frase, a última frase que nós lemos, para Salomão. Coloca 1 Crônicas, capítulo 28, versículo 20, diz o seguinte: esforça-te, tem bom ânimo, e faze a obra, não tenhas nem apavores, porque o Senhor, seu Deus, meu Deus, há de ser contigo. A versão NVI diz o seguinte: seja forte e corajoso e mãos à obra. A versão King James, em inglês, diz be strong and of good courage and do it. Nike, just do it. Então é isso que Deus está falando aqui. Vejam então que é interessante a gente fazer essas comparações das versões da Bíblia para mostrar a veracidade que há nessas palavras, como o texto bíblico usa em algumas partes ânimo e em outras partes coragem. O que o original aqui na Bíblia, e nós não vamos entrar muito nisso, o original aqui quer dizer é que tome coragem, não desanime, permaneça firme, tenha confiança em Deus. A diferença é simples. Coragem, ela olha mais para a ação diante do medo. O ânimo olha mais para a força que te motiva a continuar diante da aflição. Então, no final do dia, os dois têm o mesmo significado aqui na Bíblia. Mas nós já vimos isso em outro lugar. Você já ouviu esse texto em outro lugar. E quando nós lemos esse texto em 1 Coríntios capítulo 22 e em 1 Crônicas capítulo 28, você vai lembrar, então, de Josué. E a Bíblia não diz que Davi menciona qualquer coisa sobre Josué, ou que ele havia lido o livro de Josué, que com certeza já havia sido escrito naquela época, mas como rei, como salmista, como uma pessoa educada, formada, bem preparada para a sua posição, com certeza ele conhecia pelo menos a história ali daquele povo. E ele usa as mesmas palavras que Josué recebe do Senhor
quando ele se torna ali líder de Israel, não rei de Israel, mas líder de Israel. E por 3 vezes em Josué capítulo 1, se você abrir depois a Bíblia, você vai ver que Deus diz para ele: tem de bom ânimo, não te mandei eu, tem de muito bom ânimo, ou tenha coragem. As duas versões diferentes, dizem a mesma coisa. Mas preste atenção que aqui ele enfatiza terminar a palavra dele para ter coragem, para que ele viesse ter coragem. Davi estava preocupado com o futuro do reino e com o futuro do seu trono. Hoje na escola dominical, a diaconisa Marli trouxe uma linda palavra, bela palavra, muito bem estudada, e um dos focos dela foi como nós devemos focar primeiramente na palavra do Senhor, como nós devemos focar primeiramente no reino de Deus. E ela usou aquele versículo muito conhecido por todos nós: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. E depois eu fiz um comentário que no corpo de Deus, na noiva de Deus, o que interessa não é somente o pessoal, mas o coletivo. E isso foi com um ponto que ela quis fazer. Porque a Bíblia diz em Tiago capítulo 4, versículo 3, que nós pedimos e não recebemos porque pedimos mal para o nosso próprio deleito. Então, quando eu peço, e o meu foco é de abençoar a igreja, é de abençoar o meu irmão, é de abençoar o crescimento da obra do Senhor, isso tira o hold da mão do Senhor, isso tira o segurar da mão do Senhor, que agora a bênção não vai ser somente para mim. Eu tô superabundando, eu tô passando, eu tô trazendo, transbordando a minha bênção, então, para o povo de Deus. E isso vai além, e a Bíblia diz que se um olho te segurar de entrar no reino do céu, arranca-lo, porque é melhor você entrar no reino de Deus sem o olho do que não entrar. Então veja que o membro do corpo, ele não é tão importante como todo o corpo. Por isso que eu e você não somos a última Coca-Cola do deserto. Diferentemente do evangelho que às vezes, não sempre, mas às vezes tem sido pregado aí, eu e você não somos a última florzinha do jardim de Jesus. Eu e você não somos a última coisa que Deus se preocupa no final do dia, porque você faz parte de um corpo, você faz parte de uma noiva. A noiva de Cristo é o importante para o Senhor. E aqui Davi ele está preocupado com o futuro desse povo. Ele quer ter certeza que o seu filho está preparado, que o seu filho, e ele menciona isso algumas vezes, principalmente no final de Crônicas, ele fala: porque o meu filho ele é muito novo, porque Salomão ele é muito novo, e é claro, ele era um dos filhos mais novos, porque ele já tinha outros filhos que não herdaram o reino, então Salomão era um dos filhos mais novos, e ele chega então para Salomão, e ele começa a dizer: filho, Deus te escolheu. A palavra sai do próprio pai, abençoando o filho. A palavra não vem de Deus a Salomão, como foi da mesma forma com Josué. Dessa vez, Deus usa o próprio Davi para falar que Deus te escolheu. Deus vai levantar pessoas na sua vida para falar que você é escolhido, para te abençoar, para te motivar a continuar, para te motivar a crescer. Deus está falando no meu coração que vão haver amigos de verdade que vão te jogar para frente, e Deus já tem essas pessoas preparadas para a tua vida, amém? Irmão, isso não é autoajuda, isso não é coaching. Isso não era Davi dizendo: Salomão continua porque você é grande, porque você é filho, porque você é meu filho, rei de Israel. Isso não era isso, porque o crescimento bíblico, ele não começa através da autoexaltação. O crescimento na Bíblia, ele começa através da submissão à palavra de Deus. Se você quer crescer, e nós estamos vivendo o ano do crescimento esse ano, o pôster, por favor, nas televisões aqui do lado, e nós estamos vivendo o ano do crescimento esse ano de 2026, nos cultos de quinta-feira, é tudo sobre crescimento, e nós temos um subtema, crescimento empresarial, esse mês. Se você quer crescer, se submeta à palavra de Deus, se submeta ao plano de Deus, se submeta à vontade do Senhor. Então, qual é a vontade de Deus sobre a tua vida? Porque Deus não tem o mesmo plano para mim e para você. Você é uma pessoa separada
de mim, dos planos que Deus tem para mim, dos planos que Deus tem para o evangelista Marcos, para o evangelista Francis, para qualquer um no ministério, onde que Deus te chamou para servir? Ou Deus te chamou para você somente viver por você mesmo e não marcar nada, não mudar nada, não enfrentar nada? Porque, irmãos, o marco do ser humano, ele vem através do que enfrentamos. Você só vai deixar marcas de acordo com aquilo que você enfrenta, com o tamanho do problema que você enfrenta. Quanto maior o problema você enfrenta, quanto maior a perseguição que você passa, maior o marco, a memória que vem do seu nome. Por exemplo, Davi, ele passou de 13 a 17 anos sendo perseguido pelo seu próprio povo, sendo perseguido pelo rei de Israel. É como se você, morando aqui hoje nos Estados Unidos, fosse perseguido pelo próprio Trump. Como que isso seria? Como que isso seria para você? Naquela época era a mesma coisa. O rei de Israel, alguém que não havia um congresso, não havia alguém que viesse contra ele, ele colocou no coração dele que ele mataria a Davi. Então isso trouxe um marco à vida dele. Mas isso não foi porque ele se autoexaltou, mas por causa de submissão à vontade do Senhor. Ele passou um momento de preparação. E por isso até hoje lembramos do nome de Davi, do rei Davi, o segundo rei de Davi, o segundo rei de Israel, mas um dos reis mais marcantes que já viveram hoje. Então eu diminuo diante de Deus. Ele é rei, eu sou servo. Ele manda, eu obedeço. A glória é dele, a força é dele, o poder é dele, a vontade é dele. Mas a obediência precisa ser minha. Você tem que colocar no seu coração obedecer à palavra do Senhor. Você que tem que colocar no seu coração fazer a vontade de Deus. Sabe de uma coisa? Porque isso vai contra a tua carne. Isso vai contra o que você quer fazer. Isso vai contra o que é pedido de você. Porque, na verdade, no dia a dia, quando estamos fora daqui, e é quando conta, nós não queremos orar. Nós não queremos ler a Bíblia, nós não queremos vir no culto de oração, nós não queremos vir no culto de quinta-feira, nós não queremos participar dos jovens, do encontro de casal, porque isso não enche a nossa carne. Isso não enche o que nós vemos como um passatempo. Mas aqui dentro da casa do Senhor é quando você sacrifica a sua carne e você oferece ao Senhor um culto em ação de graças, como estamos fazendo aqui. Por isso a Bíblia dizer que maldito o homem que confia no homem, e faz do seu braço, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Deus menciona que a Bíblia fala isso várias vezes, homens que confiaram em si mesmo, no seu próprio talento, na sua própria preparação, e que acabaram sem ganhar nada na vida. Então eu te pergunto, por quê? Todo mundo quer resultado, mas nem todo mundo sabe o porquê quer esse resultado. Todo mundo quer vencer, todo mundo quer crescer, todo mundo quer conquistar e viver algo maior do que você quer hoje. Você quer sair da mesmice? Eu também, todos nós queremos isso. O ser humano não foi feito para viver a mesma coisa todos os dias. Nós somos seres dinâmicos, não estáticos. Nós não pertencemos ao mundo animal, num sentido de animal selvagem, que consegue fazer a mesma coisa, a mesma rotina durante toda uma vida. Você foi feito para experimentar coisas novas. Mas a pergunta é, por que você quer isso? Qual é a sua motivação por trás disso? Por que você quer crescer? Por que o seu sonho importa? Por que você decide pagar esse preço? Por que você decide estudar mais? Por que você decide se preparar mais? Por que você decide trabalhar mais? Enquanto os outros dormem, você está trabalhando. Por que você decide se dedicar mais? Por que você decide não faltar o culto à igreja? Qual é a sua motivação atrás disso tudo? Muita gente sabe o que quer, pouca gente sabe o porquê quer essa coisa. Enquanto você não souber o seu porquê, qualquer pressão vira desculpa. Tiago capítulo 4, versículo 3, diz: pedis e não recebei, porque pedis mal, para guardardes em vossos deleitos. Porque quando o seu porquê é fraco, meu irmão, qualquer crítica te derruba, te abala. Quando o seu porquê é prático, o cansaço, ele fala mais alto.
quando o porquê que você tem, a sua motivação é fraco, qualquer desmotivação te faz querer desistir. Qualquer problema que se levanta, que está acima da sua zona de conforto, te faz querer parar. Por isso, o problema de muita gente não é a falta de oportunidade, mas a falta de convicção do que Deus tem na sua vida. Deus tem oportunidades para todos aqui. Há oportunidades, irmãos, que você vai entrar que eu nunca conseguiria chegar perto. Há oportunidades que Deus preparou somente para mim. Mas o ponto aqui é que Deus tem oportunidades para você. Mas qual é a sua convicção aqui nesse dia? Porque a crítica machuca. É claro que a crítica machuca. Mas se o Marcos saísse da igreja, toda vez que ele fosse criticado, ele não estaria em igreja nenhuma. Amém? Não estaria aqui mais. Não é falta de desejo, irmãos, é falta de propósito, é falta de posicionamento, é falta de entender o preço a se pagar por aquilo que você quer conquistar. Quando nós olhamos a vida de Davi, irmão, às vezes invejamos o que ele conquistou. Às vezes você desejaria ter aquele mesmo apego ao Senhor, que o Senhor tivesse o mesmo apego a nós, porque Davi, quando ele errou, quando ele pecou com Betseba, Deus falou para ele, se você tivesse me pedido mais, eu ainda teria te dado. E nós desejamos isso para nós, mas você estaria disposto a pagar 13 a 17 anos do preço que ele pagou? Você estaria disposto a pagar o mesmo preço que ele tem para você? Quando o porquê é fraco, qualquer pressão vira desculpa. Charles Kettering, ele é um engenheiro e um inventor, ele disse uma frase que todo engenheiro vai conhecer: um problema bem definido, ele já está meio resolvido. Então, quando você tem um problema, a frase é where, what, when, why and how. Como que eu vou resolver isso? Você tem que responder essas 5 perguntas. Onde, quando, como, o que e o porquê. Somente quando você entende, eu coloquei em inglês e esqueci de colocar em português, aí fica difícil, né, Tiago? Somente quando você entende a pergunta, você começa a entender, a encontrar a resposta. Então eu te pergunto hoje, você entende o seu porquê? Qual que é a sua motivação? É somente uma palavra-chave, é somente um chavão? Você tem que ficar assistindo os vídeos de motivação no Instagram todos os dias para conseguir continuar? Ou a sua motivação ela vai muito além disso? Ou a sua motivação é a sua família, a sua motivação é a sua igreja, a sua motivação é honrar o seu pai e a sua mãe, a sua motivação é prover uma vida melhor aos seus filhos do que você tem provido, a sua motivação é sustentar a casa do Senhor, porque esse é o tipo de motivação que não te deixa falhar, que não te deixa faltar, que não te deixa desentender ou até parar de buscar tudo aquilo que você quer e que você precisa mediante qualquer problema. Então, qual é a força do seu porquê hoje perante o problema? O seu porquê, crente, não é somente um sonho, ele é um chamado. O seu porquê ele não pode ser apenas dinheiro, ou na falta de recursos você se vira contra Deus. O seu porquê ele não pode ser apenas por aplausos, porque durante a crítica você se vira contra Deus. O seu porquê ele não pode ser apenas emoção, porque na ausência você se vira contra Deus. E deixa eu parar aqui um pouquinho. Não é sempre, meu irmão, que você se sente 100% o crente top das galáxias. Não é sempre que você sente o poder de Deus, o Espírito Santo, se manifestar na sua vida e até mesmo te dar como se fosse uma bússola para saber onde você tem que ir. Não é sempre que isso acontece. E é nesses momentos que você tem que se firmar na rocha, que você tem que saber o porquê daquilo está acontecendo e entender de Deus onde Ele quer te levar. O porquê do crente é maior do que um simples sonho, é um chamado, é um propósito, é obediência a Cristo. Davi não disse a Salomão, seja forte e realize os seus sonhos. Davi disse, esforça-te, tem bom ânimo e faz a obra. Qual é a obra que está perante de você hoje? O que Deus tem colocado diante de você hoje? Porque você sabe, na maioria das vezes, eu vou dizer 99% das vezes, irmãos, não é uma surpresa para você o que você sabe que Deus quer da sua vida. Não é uma surpresa.
é claro. Agora, o ato de fazer, o ato de se entregar, o ato de buscar, é o que precisa de Deus. Porque o porquê de Salomão não era vaidade, era missão, não era palco, era serviço, não era autoexaltação, era submissão, não era sobre Salomão se tornar grande, era Salomão obedecer o grande Deus. Amém? Então a primeira pergunta que eu tenho para você é por quê? Por que você quer crescer hoje? Por que você quer obedecer? Por que você quer avançar? Mas depois do porquê fica claro a segunda pergunta e é o segundo ponto. Por que não? Por que não tentar ser melhor? Por que não tentar ver onde Deus pode te levar? Por que não tentar experimentar o melhor de Deus na sua vida? Por que não experimentar tudo aquilo que Deus tem planejado para você? Porque a Bíblia diz que Deus tem sonho sobre nós. A Bíblia diz que Deus tem sonho para cada um de nós aqui. Então, por que não tentar? Por que não colocar, talvez, algumas coisas a perder, ou se talvez for o caso, tudo a perder para ver o que Deus tem para fazer na sua vida? Por que não amadurecer mais na palavra? Por que não buscar mais de Deus? Por que não fazer a obra? A pergunta mais importante para você não é o que eu tenho a ganhar se eu crescer, mas o que eu tenho a perder se eu ficar onde eu estou. Porque quando eu falo de ganhar, se torna um sonho seu. Quando eu falo que você pode ganhar, você imagina tudo que você pode ganhar, mas isso não te motiva a fazer nada. Mas quando eu te falo que você pode perder muita coisa na sua vida para continuar no lugar que você está, isso aí causa uma revoltinha dentro de você. Isso aí te causa a querer agir, te causa a querer sair do lugar, te causa a querer sair daqui e pensar duas vezes no tipo de vida que você está vivendo e no que você poderia estar vivendo agora se você estivesse fazendo a vontade do Senhor. Então eu te pergunto novamente, o que você está perdendo de continuar no mesmo lugar que você está? Porque ficar parado, meu irmão, também custa. Não ter uma ação também tem um custo. Não crescer custa caro. Não amadurecer na vida custa caro. Não obedecer a Deus custa caro. Jonas pode falar isso. Não tentar na vida custa caro. Aqui nós estamos diante de um homem, o rei Davi, que ele chegou no final da sua vida e todas as suas metas estão sendo cumpridas, exceto por uma. Quando essa meta não foi cumprida, em vez de jogar tudo para fora e desistir, ele decidiu: eu não vou cumprir, mas eu vou preparar. Talvez não é toda meta no seu coração que você vai cumprir, mas se você não conseguir cumprir, prepare para o outro que venha depois de você. Deus tem um plano na sua vida de um jeito ou de outro. Deus tem uma chamada na sua vida de uma maneira e de outra. E a chamada que Deus colocou no seu coração não pode ser de outro. A preparação que Davi trouxe para o templo, nenhuma outra pessoa no império conseguiria fazer. A preparação que ele trouxe para Salomão, nenhuma outra pessoa conseguiria oferecer ali. Deus tem nas suas mãos um talento, uma ferramenta que ninguém mais pode oferecer. O que você pode oferecer a essa casa, o trabalho que você pode oferecer aqui na igreja, o trabalho que você pode oferecer na obra do Senhor, ou até mesmo lá fora, ninguém mais tem a capacidade de oferecer. Então não enterre os seus talentos nesse dia, não enterre o dom que Deus te deu, use, comece a aplicar e comece a trabalhar da casa do Senhor, amém? Todos nós, irmãos, temos uma desculpa para não avançar. Você consegue muito facilmente achar uma desculpa para não fazer algo durante o seu dia, é ou não é? Eu consigo achar, você consegue achar, todos nós conseguimos achar uma desculpa muito, muito fácil. E muitas vezes a nossa desculpa se reduz em: ainda não é a hora, eu não tenho condição, eu não tenho apoio, eu não senti de Deus. Esse é o melhor, irmão. Esse é o melhor, eu não senti de Deus. Irmão, Abraão, em toda a sua vida, servindo ao Senhor, ele ouviu do Senhor 8 vezes em toda a sua vida. Tem gente que ouve de Deus todo dia. Não, porque meu Deus me disse que eu não posso fazer. Tem gente mais santa que o próprio pai da fé. É impressionante isso. Mas deixa eu te fazer uma pergunta aqui. E se der certo? E se for para frente? E se você crescer? E se a porta abrir? E se Deus fizer em 1 ano o que te levaria 10 anos para conquistar?
E se aquilo que você chama de impossibilidade é hoje o lugar que Deus quer te colocar? E se foi isso que Deus tem para você? Irmão, um dia alheio, nada acontecendo, eu tomei café em casa num sábado, o pastor Gelson estava à mesa, do meio do nada, ele olha para mim e diz: o que você quer do ministério? Na hora, sem pensar duas vezes, eu falei para ele: eu quero ser pastor. Não pensei, só falei: eu quero ser pastor. Ele: tá bom. Me deu toda a lista do que eu tinha que fazer, me explicou como seria, me explicou a chamada, foi me explicando tudo. Tudo bem. No final, eu lembro de tudo que ele falou, até porque eu tenho um caderninho, sempre que eu converso com ele, eu vou lá e tomo notas de tudo que ele falou. Então, eu anotei tudo aquilo que ele falou, mas no final, irmãos, ele disse algo que eu não esqueci. No final, ele disse assim: eu vou abrir a porta para você e você, então, vai se preparando. Quando ele falou isso, na minha cabeça eu pensei, eu não disse em voz alta, mas eu pensei: a hora que ele abrir essa porta, eu entro com uma voadeira nela. A hora que essa porta tiver uma gretazinha, eu entro com tudo nessa porta. Aí ele preparou tudo, me mandou para o Rio de Janeiro por alguns dias, eu passei 2 semanas lá com o pastor Davi, aí com o pastor Davi pregando, participando do ministério, trabalhando lá na igreja junto ao pastor Silas. O pastor Silas anunciou que ele ia ter uma reunião com o G20. O G20 são 20 pastores, amigos e do ministério, que ajuda ele a tomar decisões difíceis dentro do ministério, porque ele está envolvido em várias coisas. Então, irmão, o pastor Silas, pessoalmente, é um cara calmo. Eu não estou brincando. Ele é um cara calmo. Fala com você com todo: oi, meu filho, paz do Senhor, tudo bem? Como é que está o Gelson? É desse jeito. Não é aquela mesma coisa, é um cara calmo. Aí ele anunciou aquilo. Irmãos, do meio do nada, eu falei para ele: pastor, eu posso participar? O que ele ia falar? Não, você não é dessa igreja? Tudo bem, ótimo. Não posso. Ele: tá, pode, meu filho. Pede o Davi para te levar. O Davi olhou para mim: você está louco, irmão? Vai fazer o quê? Mas, irmão, a hora que Deus abrir a porta para você, a hora que alguém te der uma oportunidade, entra com voadeira, entra com chute, entra com bicuda, mas não deixa essa porta fechar sem que você esteja do outro lado. Deus tem oportunidade para cada um aqui, Deus tem preparação para cada um aqui, Deus tem um lugar para você chegar, para que você não venha se tornar uma pessoa estática, uma pessoa presa na sua mesmice do dia a dia, mas Deus tem um plano para você. Não venha deixar que o plano de Deus, que aquilo que Deus tem planejado para você, venha se perder, ou pior ainda, que você venha ver outro no teu lugar, irmão. Que você venha ver outro que aproveitou a oportunidade que você não soube aproveitar. Irmão, o que pode acontecer? É Deus dizer: não é a hora. Assim como ele fez com Davi. O que pode acontecer se você correr atrás e não for a hora de Deus? Espera, meu filho. O que pode acontecer se aquela posição ali não é para você, como não era a posição de Davi montar o templo, mas era de Salomão, mas você preparar tudo ali e tá ali de assistência na Copa, né? Ou você marca o gol ou você está de assistência. Você pode não marcar o gol, irmão, mas está lá de assistência. O que pode acontecer? Qual que é o pior que pode acontecer se você pedir algo a Deus e não foi para você? Um não. É só isso. A gente fica com medo de receber não é mesmo? A gente fica com medo de falar não. Irmão, principalmente o crente, ele tem problema em falar não. Pratique comigo: não. Fale bem alto: não. Tem gente com medo de falar não. Não. Você pode falar não, irmãos. Isso aí não vai machucar ninguém, porque não enxerga. Por que não enxergar de maneira diferente? Davi, ele chega ao campo de batalha e ouve Golias falando aquelas asneiras que nós sabemos que ele estava falando 2 vezes por dia durante 40 dias. Durante 40 dias, irmãos, esse gigante chega diante do povo de Deus, você sabe muito bem a história, e fala: me dá um homem para lutar. Se ele ganhar, nós seremos vocês serão os senhores. Se nós ganhamos, vocês serão nossos escravos. Aí Davi ouve aquilo, ninguém faz nada, ninguém se mexe, ninguém levanta um dedo, todo mundo ouvindo aquilo lá caladinho. E Davi perguntou: quem é, pois, esse incircunciso filisteu? Isso aqui é um palavrão que a gente pode falar: incircunciso. Você pode xingar. Quer xingar? Incircunciso. Cavalo da charrete de Faraó. Pode falar essas coisas. Amém? Quem é esse incircunciso filisteu para afrontar
o exército do Deus vivo? Essa pergunta revela a mentalidade de Davi. Davi, ele poderia muito bem ter saído dali sem fazer nada, irmão. Ele poderia ter dito, a promessa é minha, Deus já prometeu, eu vou ficar quieto no meu canto. Eu vou sair daqui, porque se eu morro, porque esse cara vai e me mata, aí vai outro e toma um reinado. Eu já tenho uma unção, é só esperar, irmão. Eu vou ficar aqui quieto no meu canto. Não é da minha conta. Está cheio de soldado aí. Eles que são treinados, o problema é deles, eles que se virem. Davi não faz isso. E quantas vezes nós agimos dessa maneira? Não é problema meu, não fui eu que fui chamado, não fui eu que tenho que fazer, esse não é meu trabalho na casa do Senhor, isso aí é trabalho dele, isso aí é trabalho dela, não é eu. Está vendo ali o que tem para fazer e agora ele se vira para aquilo, e ele não diz, ele é grande demais, ele não diz, eu sou pequeno demais. Davi diz, eu tenho aliança. Davi fala contigo, quem é esse cara para vir contra o exército do Deus vivo? Eu estou do lado certo. Irmão, nesse dia, entenda que você que está do lado certo da história, independente do que o mundo fala lá sobre a igreja, independente do que o mundo pode falar de crente, gostando ou não gostando, quem está do lado certo da história é você. Independente deles gostarem ou não, nos finais dos dias, nós vamos ver o julgamento daqueles que servem e dos que não serviram, daqueles que louvam e do que não louvaram. Você tem o lado certo do Senhor hoje. Não venha permitir que o medo venha te parar, porque nós paramos com medo. O medo nos para. Quando a Bíblia diz que no final dos dias haverá guerras e rumores de guerra, irmão, tu quer ir para uma guerra? Não, soldado também não quer ir para a guerra, como nós vemos aqui, isso aqui é bíblico, soldado também não quer ir para a guerra, ninguém quer ir para a guerra, isso nos traz medo, mas a sua vida é uma guerra diária. Todos os dias você tem que matar um leão, uma cobra, um urso, 10 elefantes, 5 hienas, e vai assim, irmão. Todo dia você tem algo para resolver, então não venha permitir que o seu medo venha te parar. Davi não está negando a realidade. Golias era real, ele era uma ameaça e ele era risco real para a vida de Davi. Mas Davi enxerga uma realidade diferente. Deus estava com Israel. Eu quero te convidar a enxergar uma realidade diferente nesse dia. Deus está com você, o plano de Deus está sobre você, a unção de Deus está sobre você, você que foi chamado, não foi o seu inimigo, não foi a corte, não foi a imigração, não foi Trump, e se Trump foi chamado é para te servir, é para te abençoar, porque Deus usa aqueles que não são para os que são, louvado é o nome do Senhor. Você não tem que ter medo, irmão. Esses dias eu fui fazer um trabalho em Newark, não achava ninguém para ir para Newark, porque estava com medo de imigração. Que isso? Davi não perguntou por que eu, ele perguntou por que não. Davi, então, ele deixou razões contra de não fazer aquilo que ele podia fazer, e ele disse, então, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Irmãos, e se você aplicasse isso hoje? Why not? E se você fosse para cima do problema em nome do Senhor dos exércitos? E se você fosse para cima da dificuldade em nome do Senhor dos exércitos? E se você fosse para cima dos seus planos, do seu projeto, daquilo que você quer conquistar em nome do Senhor dos exércitos? Como a sua vida mudaria até o final desse ano? Essa é a resposta do porquê não. Por que não avançar se Deus está comigo? Por que não tentar se Deus me chamou? Por que não crescer se Deus que está me formando? Por que não enfrentar se a batalha é do Senhor? Eu quero ser boca de Deus hoje e te falar que você é escolhido. Eu quero que você saia daqui entendendo que o escolhido é você, que o escolhido não é a corte, não é quem está lá fora, não é o seu problema, o escolhido aqui é você. E o que você está passando hoje não é nada a não ser um momento de preparação de Deus na sua vida para você conquistar aquilo que Deus tem para você, amém? Você pode dar um glória a Deus por isso? Amém? Isso me traz ao meu último ponto. Ponto 3. E é o seguinte, why not me? Por que não eu? Por que não você? Qual o problema com você? Deus te fez a imagem e semelhança dele, você é uma pessoa inteligente,
uma pessoa que pode aprender o plano, que pode se render à vontade do Senhor. Por que não você? O que Deus tem contra você? Nada, te chamou de filho, te deu paternidade, algo que você não tinha antes da salvação, te fez herdeiro de um reino, então por que não você? Qual é o problema de você com o Trump? Qual que é a comparação? Ou com Bill Gates? Escolhe aí, o primeiro trilionário da história, Elon Musk. Quem que está melhor na fita? Você, que serve a Deus, ou ele que só tem dinheiro? Qual é o fim dessas duas pessoas? Quem que está melhor? Quem que está melhor na fita? Não é se colocar no trono e se colocar no altar. Não é dizer, é porque eu mereço. Eu e você não merecemos nada. É dizer, eis-me aqui, Senhor, faz a tua vontade sobre a minha vida. É dizer, Senhor, se tu queres me levantar, me levanta e faze como quiseres. É dizer, Senhor, se tu colocar a obra perante mim, eu não vou voltar atrás. Maldito é o homem, irmãos, que coloca a mão no arado e olha para trás. Quando Deus colocar... O problema que você está passando hoje, deixa eu te lembrar uma coisa. O problema que você está passando hoje, o que você enfrenta hoje, é somente um resultado do que você pediu a Deus alguns dias atrás. Resultado é o que vem para que você venha se preparar para manter aquilo que você tem na sua vida. Olha para 1 ano atrás, para 5 anos atrás, para 10 anos atrás. Vê onde você estava e o que você está pedindo a Deus e vê se não é onde você está agora. Vê se Deus não está cumprindo na sua vida. Salomão podia ter desculpa. Salomão podia olhar para aquela obra e dizer, eu sou só um jovem, eu vou aproveitar a vida. Meu pai está louco, eu faço isso aí depois. Ele podia ter dito isso. A obra é grande demais, depois eu faço isso. Não estou preparado para isso, não é hora, não é agora. Meu pai é Davi, o povo podia trazer comparação. A mesma coisa de Moisés com Josué, o povo poderia trazer comparação. Josué tinha tudo para parar, Abraão tinha tudo para parar, Abraão tinha a promessa, e durante 25 anos esperava a promessa acontecer. Ele não tinha mais nada além daquela promessa. Salomão podia ter dito, eu não tenho experiência, e se eu falhar? E se eu passar vergonha para o meu pai? Meu pai é aclamado perante Saul. Quando Saul ainda era rei, o povo gritava, Saul matou seus milhares, mas Davi matou seus milhares de milhares. Aclamavam o nome de Davi na rua. Primeiro Davi se torna rei de Hebrom e depois ele se torna rei de todo Israel. O povo aclama, ama aquele rei. Agora Salomão ele tem que entrar e fit the shoes do pai dele. E se ele falhasse? E se a comparação fosse negativa? E se começassem a falar entre mesmo a casa real, lá dentro do reinado, que ele não era tão bom igual o pai dele? Ele tinha desculpas para não tentar, porque se ele tentasse e falhasse, talvez aquilo lá desmoronaria ele. E se você falhar? E se eu falhar? O próprio Salomão disse, porque 7 vezes cairá o justo e ele se levantará. Irmão, se você falhar não é o fim do mundo, se você cair não é o fim do mundo. Deus está falando aqui, foi o próprio Salomão de experiência que escreveu isso em Provérbios. Se você cair é Deus que te levanta, se você cair você não vai continuar prostrado, você não vai continuar falido, você não vai continuar falho, você não vai continuar perdido. Deus é que vai te levantar e colocar a prosperidade na sua mão, na sua vida espiritual, na sua vida emocional, na sua vida física. Tudo que nós temos, depois que rendemos a nossa vida ao Senhor, é dele, o cuidado é dele. A Bíblia diz que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu tão lindamente como os lírios do campo. Se Deus cuida tão bem de uma planta, de uma flor, como ele cuidará de quem ele chama filho? A Bíblia diz que um pai não daria uma cobra ou uma pedra ao filho que pede um pão, quanto mais o Senhor teu Deus. Aprende a se colocar no lugar que você tem que estar, aprende a se posicionar como homem e mulher de Deus no mundo que está confundido, irmão. O mundo hoje, irmão, está com dificuldade de descrever o que é homem e é mulher. Quanto mais os problemas da vida, quanto mais os problemas de uma família, o mundo precisa de você. O mundo precisa que você esteja estável, que a sua mente seja renovada pela ação de Cristo, pela graça de Cristo, que você tenha as respostas que eles estão procurando, porque se você não tiver, se a pessoa que está lá fora, se o seu patrão te perguntar e você não tiver a resposta, se o seu amigo no trabalho te perguntar e você não tiver a resposta, ninguém vai ter.
Então deixa a tua mente ser renovada pela palavra do Senhor. O justo pode cair, ser abatido, passar por crise, sofrer pressão, errar, tropeçar, mas ele não permanece caído. Você tem um erro grande na sua vida? Um erro que você carrega? Eu quero que no nome de Jesus você deixe esse erro sair hoje, porque Deus já te perdoou. Porque o perdão vem dele, você não tem que se culpar, você não tem que carregar culpa, você não tem que carregar nada, porque tudo que você tem, Deus já levou na cruz por você. Os seus pecados já foram perdoados por aquele que te amou primeiro. Amém? A diferença é que o justo se levanta. Irmãos, isso aqui foi um aviso. Jesus Cristo avisou, existem poucas promessas que não vão se cumprir, talvez na nossa vida, talvez nenhuma, mas essa aqui vai sempre se cumprir. Coloca para mim João 16:33 no monitor, por favor. João 16:33. Essa promessa vai sempre se cumprir na sua vida. Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. Então já começa aí, ó. Sabe aquela frase? Eu vou te falar um negócio, mas fica calmo. Começou aí. Tenho te dito isso para que em mim tenhas paz. Vou te falar um negócio, mas fica calmo. Ó, no mundo tereis aflições. Irmão, onde que tu vive? Tu vive no mundo, certo? A sua vida todinha vai ser no mundo. Quando que você vai ter aflição? A vida toda. Até o dia de morrer. No mundo tereis aflições. Mas, graças a Deus, não tem um ponto final aí. Graças a Deus, o ponto final não entrou depois de aflições. Mas, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aí você olha isso aí, tá bom. Jesus venceu o mundo, ele era perfeito, ele era Deus. Mas como que isso vem para mim? Como que isso se encaixa a mim? Porque a Bíblia diz, irmãos, em Romanos capítulo 8, em 1 João capítulo 5, versículo 4, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo, e essa vitória é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, porque Romanos capítulo 8, versículo 37, diz, mas em todas as coisas somos mais que vencedores por aqueles que nos amou primeiro, porque 1 Coríntios capítulo 15, versículo 57, diz, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Deus diz ali que eu venci o mundo, é porque Ele já venceu por você. A luta que você está passando, a tribulação que você está passando, a perseguição que você está passando, ela já foi vencida por Jesus Cristo na cruz. O que você está passando agora é um tempo de treinamento com a vitória já garantida. O que você está passando é somente uma fase na sua vida, mas não para te parar, não para te derrotar, não para te matar, mas somente para te preparar. Deus tem um plano para você, então eu quero te perguntar mais uma vez, por que não você? Por que não eu? Por que não essa igreja? Por que não a minha família? Por que não os meus sonhos? Por que não o que eu tenho no meu coração? Por que não você?